Olá, o meu nome é Sara Almeida e sou coordenadora da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares que pretendem explorar temas muito específicos de interesse para as PME. Hoje temos connosco o Nuno Saraiva, General Manager da L'Oréal Luxo, em Portugal, e membro da direção ibérica. Acumula mais de 13 anos de experiência em gestão de marcas, mídia, vendas e retalho. O Nuno é também um dos nossos oradores convidados na nova SBE, com temas relacionados com o futuro do marketing e impacto da inteligência artificial. Nuno, em primeiro lugar, muito obrigada pela tua presença aqui no estúdio da nova SBE para esta conversa. E como eu tenho uma PME, normalmente eu faço disto uma sessão de mentoria também para os meus resultados. Vamos falar de gestão de processos de transformação. E estávamos aqui há pouco numa conversa prévia sobre a palavra transformação e o que é que isso implica. Mas aqui a primeira questão é: quais são os maiores desafios encontrados quando uma empresa entra em processo de transformação, seja por qualquer razão? Bem, antes de mais, muito obrigado, Sara, muito obrigado à Nova pelo convite para esta conversa. Olha, eu acho que, respondendo um bocadinho à tua pergunta, qual é que é o maior desafio? Eu acho que é sempre a resistência à mudança. Porque independentemente de se é uma empresa grande, uma empresa pequena, se é uma empresa portuguesa, se é uma empresa americana, é feita de pessoas e as pessoas não gostam muito de mudança. E esse é sempre o grande desafio, não é? Quando nós falamos em transformação, e estávamos a falar um bocadinho disso em off antes, não é? O que é transformação, não é? Hoje em dia usamos transformação para tantos temas e muitas das vezes a conotação associada à palavra pode-se começar a tornar preocupante ou assustadora de alguma forma. Exato, como se tivéssemos sempre que estar a transformar alguma coisa, não é? É. E eu acho que provavelmente com o tempo vamos encontrar uma palavra melhor para... Mais interessante, a ver se corre aqui se lançamos aqui umas ideias durante a sessão. Eu acho que provavelmente alguns vamos chegar a isso, mas eu acho que o maior desafio que de facto se encontra é a resistência à mudança. Seja porque uma transformação vem com a aplicação de uma nova tecnologia, seja porque a transformação é mudança de local, não é? Temos uma operação num sítio e mudamos para outro, seja porque a nossa empresa vendia exclusivamente offline e vamos pôr online, seja porque vamos integrar algo que estava fora da empresa ou vamos externalizar algo que estava dentro, tudo faz com que o ser humano se sinta um bocado assustado, ou seja, eu sei fazer o meu trabalho hoje, vou saber fazer o meu trabalho amanhã, e eu gostava de como isto estava a funcionar, será que vou gostar de como vai funcionar amanhã? Eu acho que, de facto, a resistência à mudança é o maior entrave. E essa resistência à mudança é uma coisa que acontece sempre, não é? Há anos que se fala disto. Mesmo quando estamos no tópico de gestão de pessoas, a resistência à mudança pode às vezes surgir com a mais pequena mudança. Mais pequena alteração. Ou a mais pequena alteração, exatamente. E esta resistência à mudança deve ser algo que a liderança já deve antecipar, não é? Mas mesmo antecipando, como é que a liderança de uma empresa se prepara para tomar conta da mudança, considerando que existirá certamente resistência? Sim, olha, o que é que eu acho que é importante? Há vários tipos de mudança, não é? Há vários tipos de transformação. Acho que às vezes a empresa vai poder fazer uma mudança que vai ser óbvia para todos, não é? Porque todos vão compreender e perceber, não, olha, isto é o futuro, ou a nossa empresa precisava mesmo disso, e acho que essas vão ser as mais fáceis. Embora vão ter desafios, porque individualmente cada uma das pessoas pode ser afetada de uma forma ou de outra, mas vão haver outras em que muitas das vezes a própria empresa pode não perceber, não é? Porque esse também é o trabalho da liderança, não é? Esse também é o trabalho das direções, é conseguirem antever um bocadinho o que vai ser o futuro e quais vão ser as necessidades futuras, não é? E no nosso caso, por exemplo, na L'Oréal, é uma frase que nós usamos muito, não é? Nós gostamos de fazer as grandes transformações no momento em que não precisamos delas, não é? Porque é muito melhor transformar quando está tudo bem do que transformar porque alguma coisa está mal, não é? Porque quando alguma coisa está mal, há pânico, há preocupação, há tensão, há stress, e quando tudo está bem, nós estamos com uma capacidade muito melhor de preparar. Por isso, naturalmente, grande parte das transformações importantes, a liderança da organização vai perceber o que é que quer fazer, não é? O dono da empresa vai perceber o que é que quer transformar, eventualmente com alguma antecipação a que seja óbvio, por isso vai ter que começar por explicar, não é? Porque
muitas das vezes a própria equipa não vai perceber o porquê. Eu acho que explicar e preparar a explicação do reason why, da razão do porquê, porque é que estamos a mudar, porque é que estamos a alterar, porque é que estamos a transformar. E, como em inglês se usa muito, não é? What's in it for me? O que é que eu vou ganhar com isto enquanto colaborador? Seja porque vou aprender uma nova área, seja porque a empresa vai ficar mais sólida e então eu vou ter mais segurança no meu trabalho, na minha carreira, seja porque a empresa vai crescer muito e então vão surgir novas oportunidades, seja porque vou deixar de fazer trabalho que não gosto para ter mais tempo para o trabalho que gosto, ou seja, independentemente do que for a transformação, ela certamente traz benefícios, é por isso que ela está a ser feita, não é? Por isso, como é que a liderança se pode preparar? Pode-se preparar por garantir que o reason why, o motivo do porquê, é muito claro para todos os colaboradores. Acho que esse é o primeiro passo. E nós estamos a falar aqui de transformações internas, certo? Existem algumas transformações forçadas por fatores externos, que aí, se calhar, por um lado é mais fácil porque há ali uma coisa, algo a forçar essa transformação, mas que tipo de resistência à mudança, ou qual é a diferença entre a resistência à mudança numa transformação externa e uma interna? Conseguimos ver a diferença? Sim, olha, uma transformação externa tendencialmente é bastante mais dura, porque para além de ser uma coisa que a própria empresa está a viver, provavelmente temos forças exteriores, não é? Que não controla tudo. Que não controla tudo, não é? Seja a entrada de um novo concorrente no mercado, que nos está a afetar muito e que isso tendencialmente vai ter impacto onde? Nas vendas, que é onde mais dói, não é? Por isso vamos sentir essa tensão nas equipas, no não atingimento dos objetivos, seja porque há uma nova regulamentação, imaginemos, uma nova norma europeia que sai e que limita de alguma forma o meu produto, a minha forma de atuar. E deixa-me só dizer isto é muito válido para as PMEs, porque surge frequentemente estes temas de diretivas europeias que ou sofreram alguma alteração, que normalmente a tentativa é sempre que esta alteração seja para melhor, não é? No entanto, o impacto e a transformação são extremamente duros. São extremamente duros, é. Eu acho que sempre que o impacto vem de fora, tendencialmente é mais duro, ou porque pode ser mais rápido, não é? Ou porque é mais visível e então imaginemos que é uma PME um bocadinho maior, pode inclusive estar a ser confrontada com a imprensa, ou pelos fornecedores, ou pelos clientes, não é? Ou seja, como é que tu vais reagir, qual é o impacto, o que é que estás a preparar, não é? Por isso há uma pressão interna e externa muito maior. Por isso é que todos estes projetos, o importante, não é? É de facto uma boa preparação, não é? E dizíamos há bocado, acho que o início é começarmos pelo porque é que estamos a fazer, mas isso é mesmo só o início, porque nessa fase ainda não está nada feito, não é? Essa é a fase que vai definir como é que nós vamos comunicar. Mas depois entramos em toda a fase de preparação da mudança, que começa com um plano de comunicação, não é? Ou seja, como é que nós vamos comunicar, quem vão ser as primeiras pessoas envolvidas. Tendencialmente, uma ótima prática é criar um grupo de embaixadores da mudança, que no fundo sejam colaboradores que vão ser envolvidos no processo com alguma antecedência. Pode ser muita antecedência se forem colaboradores que nós precisamos para criar a transformação, ou pode ser apenas umas horas ou umas semanas antes da comunicação oficial, para que sejam, no fundo, também embaixadores desta mudança. Sejam pessoas que não só compreendem o porquê muito bem, com muito detalhe, com muito tempo para tirar dúvidas, mas que depois são pontos de contacto para todos os restantes colaboradores. Eu acho que essa é a grande chave para garantir, no fundo, que todos os colaboradores compram esta transformação que estamos a preparar. Aumenta os níveis de confiança, não é? Diria que eu saber que o meu colega do lado é um embaixador da mudança e ele acredita que isto é uma boa mudança, que isto vai trazer um impacto positivo, isso já me faz pensar, ok, então se calhar a minha resistência, deixa-me cá ver o que é que se passa para eu resistir tanto a isto, quando ao lado parece que estão mais convencidos do que eu, não é? E é uma pessoa para tirar dúvidas, é uma pessoa para falar sobre o tema, que muitas das vezes, eventualmente, não tinham a coragem, ou não sentiam a proximidade para falar com a liderança da organização, com o dono da empresa, e ao termos estes colegas que estão um bocadinho mais envolvidos no processo, dá-nos um bocado esta confiança, que eu acho que é muito importante. Depois, outro ponto muito importante é garantirmos uma continuação continuada ao longo do projeto, não é? Uma coisa que nós temos que pensar é, tudo o que não for dito, ou seja, todas as áreas que nós achamos um bocado cinzentas, com pouca clareza, elas vão ser preenchidas. Só que vão ser preenchidas por boatos, por rumores, por coisas que não são necessariamente verdade. Por isso é muito importante nós identificarmos quais é que achamos que são as áreas que vão ser áreas de eventual tensão, áreas de preocupação, e que, embora até possam
não possamos revelar tudo o que vai acontecer nessa área ou para esse projeto, ou sejam áreas que nem sequer são afetadas, é importante esclarecer. É importante esclarecer que estamos a trabalhar nisso e vamos informar daqui a 2 semanas, ou essa área é uma área que vai permanecer da mesma forma, ou seja, mas não assumir que o que a liderança que esteve a trabalhar no projeto tanto tempo acha que é o prioritário, é o que os colaboradores e as equipas vão achar. Vão achar. Garantir que comunicamos tudo e não deixar espaços em branco para serem preenchidos por rumores e por boatos. Ou seja, isto já entra aqui no tema depois de iniciar a transformação, não é? Esta comunicação tem que ser frequente. Mas há aqui um limite que às vezes tem que ser tratado, que é ao nível da transparência, não é? Transparência às vezes não significa que toda a informação deve passar para os colaboradores. Transparência significa que nós conseguimos identificar qual é a informação mais relevante, não é? Como é que eu consigo fazer isso como líder? Olha, eu acho que de todos os processos em que já estive envolvido, e alguns naturalmente correram melhor, outros foram mais difíceis, o que eu acho que é mesmo importante é uma comunicação muito recorrente. As pessoas, todos nós procuramos certezas, esclarecer dúvidas. Às vezes o esclarecer uma dúvida ou ter uma resposta não tem que ser a solução, ou não tem que ser o que é que de facto vai acontecer. Mas nós perguntarmos, olha, sobre esta área, o que é que vocês estão a pensar fazer? Quais vão ser os próximos passos? Claro que o ideal era responder à pessoa, quais são os próximos passos, mas responder que ao dia de hoje ainda não sabemos, ou a uma área em que estamos a trabalhar e vamos tentar, se tudo correr bem, apresentar daqui a um mês, esta também é uma resposta satisfatória para a pessoa. E é uma resposta que lhe dá confiança. E uma coisa que eu acho que é muito importante também é não assumirmos, porque respondemos a isto hoje, que esta pergunta não vai surgir outra vez amanhã. Ok. Vai. Por isso, estarmos abertos a criar muitos pontos de contacto, mesmo que não tenhamos muito para dizer. Ou seja, não é o ideal, naturalmente, é muito importante num processo de mudança nós apresentarmos vitórias e soluções e implementações muito rápidas, sobretudo no princípio, para as pessoas terem o sentimento de movimentação desta transformação, mas mesmo quando não temos tanta coisa ainda para dizer, só abrir o espaço, não é? E uma pequena empresa pode ser uma sessão de dúvidas, de esclarecimento, um pequeno update do líder de uma determinada área, uma atualização do líder de uma determinada área, pode fazer toda a diferença. Sim. Abrir o fórum para quem tiver questões, poder colocá-las num sítio onde haja alguém com capacidade para responder, em vez de ser num sítio onde não sabemos que estão a falar sobre isso e a preocupação vai-se alimentando. Exatamente, vai ser pior. Qual foi o processo de mudança mais complicado que tu já atravessaste? Olha, eu diria que provavelmente o maior que já vivi foi a junção da operação Portugal e Espanha para a L'Oréal, por vários motivos. Olha, em primeiro lugar, somos 2 países, né? Temos 2 culturas, embora naturalmente acho que haveria poucos países com cultura mais parecida com a nossa do que a espanhola, por isso naturalmente isso é um ponto positivo, mas não é a nossa, não é? Aqui envolve mudança de idioma, não é? Exato. Para ambos, não é? Porque a nossa, na altura da criação do cluster, a nossa diretriz foi mudar para inglês, ou seja, a nossa comunicação com as equipas de Espanha passar a ser em inglês, para não haver uma vantagem, ou seja, dos portugueses ou dos espanhóis, Exato. não é? E encontrar aqui Para ver ali um termo comum. A Exatamente. título de curiosidade, na verdade, depois adaptámos todos muito mais o espanhol, porque nós somos ótimos com línguas e sempre estamos muito orgulhosos. Exatamente. E então, muitas das vezes, olha, aproveitamos a oportunidade para uma língua nova, em inglês já falávamos. Sim, ou seja, ver a desenvolvemos coisa de espanhol. forma positiva, forma um positiva, idioma é. novo. Mas, de facto, houve muitas alterações na nossa maneira de trabalhar, em quase todas as áreas, não é? Umas para melhor, outras para pior, do ponto de vista de quem estava cá, que foi as equipas que eu geri, e dar um bocadinho a conhecer todo este processo e esta alteração é, de facto, um desafio, porque, naturalmente, e quando falamos de organizações tão grandes como é o caso de uma multinacional como a L'Oréal, quando nós iniciamos estes processos, não está tudo definido. Porque é impossível nós definirmos tudo o que vai acontecer no novo modelo em todas as áreas e em todos os departamentos. Por isso, existe uma matriz, que é aquela com que se começa, e a partir daí começamos a fazer a integração de cada um dos colaboradores na sua nova missão e na co-construção do que é que vai ser, do que é que vai ser o futuro. Aqui o que é que eu acho que foi muito importante? Em primeiro lugar, foi uma transformação em que cuidamos muito bem das nossas pessoas. Por isso, para a maioria das pessoas surgiram oportunidades super interessantes, que seja em Portugal, seja em Espanha. Em segundo lugar, colocámos muitos recursos. Ninguém sentiu que lhe faltava recursos.
ou que estava limitado, não podia ir à Espanha, ou não podia vir a Lisboa, ou não tinha a tecnologia necessária para fazer este trabalho remoto, ou que havia de alguma forma alguma coisa que não os permitisse ir mais longe. Sabendo que isso muitas das vezes não foi feito da forma eventualmente mais eficiente, ou seja, porque permitimos-nos gastos que de outra forma se calhar não permitíamos, mas que foi muito importante para toda a gente sentir que tinha as ferramentas, seja elas que elas fossem, para poder implementar bem esta transformação e tirar o melhor partido de uma visão ibérica. Exatamente. É uma das transformações mais difíceis, não é? Quando há esta junção de operações, e acho que também é válido quando estamos a falar de imaginemos 2 fábricas, uma no Porto, outra em Lisboa, e tem que se juntar de alguma forma as operações, ou uma deixa de existir e passa tudo para a outra. Sim. Todas estas mudanças são bastante... Uma aquisição, não é? De uma empresa Exatamente. de outra, uma junção de 2 negócios que se uniram para criar uma marca comum. São sempre momentos desafiadores, mas que tendencialmente é nesta transformação que se cria mais valor, não é? Eles foram pensados por algum motivo. Exatamente. Por isso são momentos que, correndo bem, podem ser o grande momento de mudança para um aumento de dimensão, para um aumento de capacidade, para um aumento de investimento de uma empresa. De uma empresa. Fantástico. Muito obrigada, Nuno. Estivemos aqui a falar sobre resistência à mudança. Sempre que se fala em transformação, é chave falar disto. Que é uma coisa que é válida, falando de pequenas empresas, grandes empresas. Deste aqui o exemplo da L'Oréal, onde transformar lá porque temos muitos recursos não quer dizer que a transformação seja um processo fácil ou mais fácil. Falámos também aqui sobre quando é que se deve transformar. Gostei do tema sobre transformar quando está tudo bem, porque quando queremos transformar e está tudo mal, a coisa torna-se um bocadinho mais cinzenta, não é? Mais difícil. A diferença entre a transformação externa e interna, em que a externa é mais dura, especialmente com a perda de controle, porque às vezes são forças externas que nós não queremos de todo que entrem na nossa empresa. Uma boa preparação é chave, não só da liderança, e eu acho que aqui uma boa preparação de toda a organização é chave para que a mudança tenha sucesso. E fiquei com esta frase do áreas com pouca clareza vão sendo preenchidas e normalmente preenchidas com informação incorreta, não é? Porque estamos a falar de boatos, que às vezes até há informação correta aí, mas neste caso, nestas situações, a informação que vem... Nós temos de ser surpreendidos porque as pessoas conseguem ser muito criativas nos espaços. Exatamente. E fica aqui a nota sobre a comunicação. A comunicação deve ser recorrente, a comunicação tem que ser aberta, não temos que dizer tudo, mas temos que estar abertos a todas as questões que possam surgir. Portanto, ficou aqui a dica de ter embaixadores da mudança, que às vezes numa empresa mais pequena pode ser embaixador da mudança, ou 2, mas aqui o importante é que toda a organização esteja investida nesta alteração. Muito obrigada por isto e obrigada por teres partilhado aqui a experiência também da L'Oréal. Vemo-nos em breve, ainda temos aqui vários temas, especialmente dentro do marketing e a inteligência artificial que eu gostava de ver aqui falado no podcast. O Nuno é nosso mentor, portanto, qualquer dúvida, qualquer questão que queiram ver e trazer à realidade das vossas empresas nestes processos de transformação e de mudança, o Nuno tem todo o gosto em acompanhar-vos. Da minha parte é tudo, espero ver-vos no próximo podcast.